Cadinho, só que vamos dar aqueles 5, 6 minutinhos para o pessoal entrar com calma e a gente começa. São 5 e 1, 5 e 6, por aí 5 e 7 a gente começa. Beleza, já você que manda aí. Enquanto o pessoal vai entrando, eu estou a fim de semana que vem. Só não sei, pode até fazer uma enquete aí depois, não sei como é que estão os horários do pessoal voltando a trabalhar e tal, mas semana que vem eu estava a fim de fazer duas coisas. Tem um artigo que eu acho que foi agora não me lembro quem foi, Mariana ou Mirella, alguém botou de um grupo de artigo que colocou um artigo muito bom, eu dei uma lida já quase ele todo, que é o que diferencia distrofia de DMRI, está bem completo, é grande o artigo, são as 30 páginas, mas está bem legal para você ter de distrofia. E a aula de OCT, que está quase pronta, que eu vou dar é bem prática, viu? É mostrar um monte de corte de OCT, cada doença, os sinais principais e tentar englobar o máximo possível. Qual é o dia? Essa de OCT provavelmente vai, assim, o artigo todo mundo vai ver, mas a de OCT é que todo mundo está cobrando mais, né? Aí o Guilherme está até botando. Então, não sei se o horário é o melhor, 5 horas mesmo, se é melhor botar terça, é melhor botar quinta. Depois, até conforme for, eu não sei fazer esses lances essas enquetezinhas de tipo MailChimp, essas coisas, você faz no grupo. Podia Eu acho que botar dá aqui, para ó. fazer aqui, JP, e também Ele jogar lá no bota, grupo de artigos. então, bota no grupo e o pessoal responde. O que der a maioria a gente bota. Para mim, faz diferença. Entendeu? Beleza, mas tem Tá, algum aí, horário que você sugere mais tarde? não. Por mim, esses 5 horas eu tenho me liberado. Eu tenho atendido no consultório mais cedo, acabando um pouco mais cedo. Então, 5 horas para mim é tranquilo. Porque eu não sei se o pessoal voltou a trabalhar, por exemplo, você falou, o Guilherme estava meio enrolado aí. De repente, entendeu? 5 horas é cedo. Aí, ó, a Thaís botou agora, ó, 7 horas é melhor. Se for melhor para todo mundo, faz a enquete. Isso aí. Beleza, faço aqui e a gente tem uma ideia geral aí. Mais tranquilo. No grupo agora, a Rafaela, que eu acho que já está aí, botou para talvez discutir na listinha aqui dos artigos, OCT e o VIT. Eu acho melhor, em vez de. Não tem nenhum artigo muito bom falando só de OCT e VIT. A aula vai englobar isso. A aula, preparem aí, vai ser 1h30, 1h45, é grande, eu vou falar de tudo. Então já entra nisso. Endoftalmite está no esquema também, eu tenho um artigo bom para discutir isso. Distrofia padrão vai entrar nesse artigo de diferencial de distrofia e DMRI. O artigo de foveolite é pequeno, é tranquilo. Talvez até eu divido para não ficar uma semana pesada, eu faça numa semana a aula e o artigo pequeno, e na outra semana o artigo de distrofia e DMRI e um artigo pequeno. Eu posso dividir assim. O protocolo I de triamcinolona, o artigo de quinta agora, que é bem grande, de guidelines em diabetes, eu vou falar de protocolo I, resumidamente, junto com os outros protocolos. Então, não sei se a Rafaela acrescentou isso aí agora, eu não preciso falar do protocolo I sozinho. Eu já vou falar dele no artigo de quinta. O artigo de que a gente discutiu, mas vamos voltar a falar nesse artigo. E se falava muito sobre tolerar ou não tolerar líquido, até onde líquido. O primeiro conceito, quando surgiram os antiangiogênicos, é de que você tem que secar o máximo de retina possível.
e não parar enquanto não estiver seco. E com o tempo, e principalmente com o estudo que ele cita aqui, que é o 7-Up, que é a continuação, no 7º ano, do Marina e do Anchor, que foram os pivotais para ranibizumab e DMRI, quando lançou o ranibizumab, o Lucent, para tratamento de DMRI. O 7-Up mostrou uma taxa muito alta de atrofia macular, atrofia de retina externa, nos pacientes que mais faziam injeção. Então começou a se questionar se o problema era secar demais ou secar de menos. Então, sempre se discutiu muito isso, e esse grupo da Austrália, que é ótimo, os, vamos dizer assim, mais conhecidos aqui, que é o autor principal, que é uma mulher, a Robin Geimer, e o Mark Gillis, que é um cara excelente, de Sydney, na Austrália, resolveram fazer esse multicêntrico australiano, que chama-se Fluid. O nome, por causa disso, é o quanto você tolera de líquido subretiniano em DMRI neovascular, usando o Lucentes, e aí já alerto, já tem trabalhos publicados menores para aflibercept também, mas não tem nenhum grande assim ainda, usando um regime de treat and extend. O trabalho que foi feito mais recente em relação ao aflibercept, mas não tolerou, não teve uma padronização de tolerância de líquido tão interessante quanto o Fluid, foi o Alter, e que eles estendem mais até 16 semanas o tratamento, às vezes, dos pacientes, mas faltou você tolerar um pouco mais de líquido em alguns casos. Então, não tem um estudo ainda que faça um cabeça a cabeça entre Lucentes e Eylea. Bom, o Fluid, então, teve o Fluid, o resultado de 12 meses, esse é o resultado mais recente, que é o de 24 meses, ou seja, de 2 anos de acompanhamento, foi publicado no final do ano passado, e que vem para tentar validar o quanto você permite de líquido e de que maneira. Volto a falar para vocês, sempre se tem muito erro no que se ouve, vou voltar a falar mesmo bater na mesma tecla. Eu quero que vocês sejam críticos. Ou seja, pode tolerar líquido. Então você pega um ACT, tem um pouquinho de líquido, tem um pouco de líquido, vamos deixar. Tem líquido, não é para secar todo o líquido subretiniano, não. Não ouve o galo cantar e não tenta saber de onde. Vai ler no artigo e vai saber o porquê, o quanto você tolera, em que casos você tolera, se o artigo tem erros metodológicos ou questionamentos, eu vou falar disso. O artigo não é perfeito. Então tem alguns vieses de interpretação. Então, vamos ver o que as palavras falam e o que a verdade traz e como a gente vai conduzir nossos pacientes, tá? E, como sempre eu falo, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu faço no meu dia a dia. A verdade que eu estou trazendo é a verdade que eu trago para mim. Então, eu só estou passando para vocês o que eu interpreto do trabalho. Eu não sou o dono da verdade, mas eu só sou crítico no que eu leio. Então, ele começa falando o regime que eles usam, né, que é o Treat and Extend, que hoje em dia a gente já sabe que é o tratamento, é o melhor custo-benefício em relação ao tratamento de DMRI. A gente sabe que os resultados com tratamento intensivo mensal, fixo, são os que lá atrás davam os melhores resultados visuais, mas os resultados do Treat and Extend, já de estudos, a gente já discutiu o estudo sobre Treat and Extend aqui recente, mostra que o resultado visual não é muito distante, ou é não inferior aos regimes fixos, e são melhores do que o regime PRN. Então o Treat and Extend é uma ótima alternativa para a gente poder tratar os pacientes com DMRI neovascular. Então, eles fizeram o Treat and Extend, hoje em dia é comparável ao regime de injeções e melhor do que o PRN, ProRenata, e o objetivo ainda até o advento do Fluid, o objetivo ainda era secar o máximo de líquido intra e subretiniano. Essa era a verdade que a gente tinha. E se sabe, né, que quando você assume, e isso não muda com o Fluid, isso é importante, se sabe que quando o líquido persistente, principalmente no tratamento inicial, e aí já vem uma primeira verdade, ele não é bom. Uma coisa é o seguinte, na história do tratamento, quando você faz mais precoce, né, as avaliações e sobra líquido, você não deve ser muito tolerante, porque isso influencia na acuidade visual final, geralmente no final de um ano. Os trabalhos mostram isso. Então, primeira verdade, o Fluid
a gente vai ver lá na discussão final que você tem a autorização para tolerar uma certa quantidade de líquido. Você tolera esse líquido antes de terminar o loading dose, de fazer as 3 primeiras doses? Não. Então, o loading dose é obrigatório. Você faz as 3 doses, faz o OCT no 4º mês, tem líquido, menos de 200 micra, que é o que ele vai falar que ele aceitou como tolerância. Você vai tolerar? Ele não fala explicitamente isso no artigo, mas teoricamente, não. Líquido no início não deve ser tolerado, nem intra nem sub, porque isso vai repercutir lá na frente. Se o paciente, você faz o loading dose, a dose seguinte, 4 semanas, depois você vê daqui a 4 semanas novamente, né? E ele ainda tem líquido, e você vê que a lâmina de líquido não vai se modificando e ela é menor que 200 micra, a partir da primeira fase do Treat and Extend, aí você pode começar a tolerar, porque aí já não muda tanto o prognóstico. Então, primeira verdade, loading dose sempre, tendo líquido ou não tendo líquido, e você faz 4 semanas depois um novo ACT e trata novamente, tá? Trata novamente. Tendo líquido ou não, você não relaxa. Você só vai relaxar depois e ver se tem líquido ou não tem líquido, se vai relaxar ou não, a partir da 5ª dose. Que aí você pode passar 6 semanas conforme for. Porque líquido no início gera mau prognóstico visual futuro. Então, vamos tolerar líquido. Ok, depois de uma certa fase. Você não influencia, tá? Essa é a primeira verdade. Nesse quesito entra o conceito, né? O Ricardo começou a falar, vamos falar de não respondedor, né? Non-responder, low responder ou good responder, né? Tem diferenças, né? O good responder, good é lógico, né? Fez o loading dose, respondeu bem, secou líquido, ou ficou a mínima lâmina de líquido subretiniano, que não aumenta, esse é um bom respondedor. Secou hemorragia, secou líquido intrarretiniano. O não respondedor é diferente do low responder, do respondedor tardio ou lento. Tem muita gente que tem dificuldade de entender esse conceito. Então, olha lá, conceito. O não respondedor é aquele que, depois de 3 doses, não modifica o ACT. Ele não absorve nem o líquido intra e muda muito pouco o líquido sub. Esse é o não respondedor. Tá? Tem gente que considera não respondedor até 6 doses. Isso é mais em diabetes. Mas em DMRI, loading dose, 3 doses, não alterou a CT significativamente, esse paciente é considerado non-responder. E aí você já pode, a partir da 4ª dose, estar autorizado a fazer o switch para outra droga. O low responder é aquele paciente que ele não seca rapidamente. Você faz a primeira dose, ele seca um pouco. Faz a segunda dose, ele seca um pouquinho mais. A terceira dose, ele está estável. 4ª dose, ele seca um pouquinho mais. Às vezes ele precisa de 5, 6 doses para secar. Então esse é que vale a pena você insistir até 6, porque na Academia Americana eles preconizam na ISRS entre 3 a 6. E justamente o que define isso é o non ou low. O non, com 3 doses, não respondeu, muda, o switch. O low, você espera até 6 para dizer que você pode fazer o switch. Então, o conceito é esse hoje em dia. Tá? Isso pode mudar, tá? Isso é muito dinâmico. O good responder inicial pode, depois de 6 doses, no final de um ano, não estar mais respondendo, você tem que trocar. Então, mas esse é o conceito básico. Bom, quando a gente fala de líquido intrarretiniano persistente, normalmente ele está associado com uma acuidade visual mais baixa no baseline, porque o líquido intrarretiniano a gente já sabe, já estudou de outros artigos, que não é bom. Não é bom. Não é um fator prognóstico bom e ele não deve ser tolerado de maneira alguma. Tá? Ele tem um prognóstico sempre pior associado à visão final. E a resposta ao tratamento geralmente é mais demorada quando você tem líquido intrarretiniano. Tá? Por isso, um dos motivos que você hoje em dia faz antiangiogênico para o neovasio tipo 3, a REP, porque ele responde bem, às vezes ele é low responder, né? Ele demora um pouquinho mais a responder, mas ele responde. Tá? E se você deixar o líquido muito tempo, o prognóstico final é ruim. Algum líquido subretiniano pode ser tolerado, sem comprometer a acuidade visual. E isso foi visto, não numa primeira análise do CAT, que foi o cabeça a cabeça Avastin contra Lucentes, lá de 2011, e nem no VIEW, que foi o pivotal para aprovação
do aflibercept para DMRI, que fez o cabeça a cabeça aflibercept contra ranibizumab. As análises post-hoc, ou seja, né, pegou o trabalho já feito e começou a estratificar. Vamos ver desse trabalho o que ele pode me dar de informação. Então, vamos ver quantos pacientes tinham líquido subretiniano ou não tinham. E na análise, então, post-hoc, ou seja, que você volta atrás e revê a estratificação, eles viram que não era tão ruim tolerar alguma quantidade de líquido. Só que isso foi feito retrospectivamente. Então, isso tem um peso estatístico menor. Por isso que o FLUID é legal. É o primeiro estudo grande, nível 1 de evidência prospectivo, analisando a tolerância líquida. Então, o FLUID é um divisor de águas para você tolerar ou não líquido com embasamento. Outra consequência possível de você tolerar líquido, ou de fazer da DDMRI tratada, na verdade, é o risco de uma atrofia macular, que eu já falei, o 7-UP, que foi o estudo de 7 anos de continuação do Marino e do Anchor, mostrou. Esse foi um estudo muito grande. E depois o Harbor, que foi um estudo para avaliar a eficácia de uma dose maior, de 2 miligramas de ranibizumab contra meio miligrama, que acabou não dando em nada, a dose de 2 miligramas não era melhor do que a dose de meio, não mostrou isso. Mostrou que os pacientes que faziam mais injeção não desenvolviam atrofia. Foi o único estudo que mostrou isso. O post-hoc do CAT, do VIL, o 7-UP, todos mostraram que quem fazia mais injeções tinha pior prognóstico contra atrofia no final. Então, o Harbor fica meio na dúvida quanto... É aquele lance. Ele não foi desenhado para isso. O Fluid foi desenhado para isso. O Marina, o 7-UP, o CAT, o VIL não foram desenhados para isso, mas os resultados retrospectivos deles mostraram que tinham uma chance de tolerar líquido. Mas o desenho estatístico não era para isso. Tem que sempre analisar o desenho estatístico, objetivo primário. Bom, então eles fizeram esse trabalho na Austrália, entre 2013 e 2015. Foram 16 lugares, né, hospitais na Austrália, trabalho grande. E os critérios de inclusão dos pacientes eram membranas neovasculares secundárias à degeneração macular, ou seja, tipo 1, em um dos olhos, né? O paciente podia ter nos 2 olhos, mas pegava um dos olhos, logicamente tratava o outro olho depois, né? Mas para nível de estudo, um olho só de cada paciente era estudado. Por que isso? Por que o cara tem nos 2 olhos? Por que ele pode entrar no estudo dos 2 olhos? Que existe um efeito que ninguém entende muito bem até hoje em dia, mas que existe, de você ter uma transferência sistêmica da medicação, absorção sistêmica, e um efeito no outro olho. Então, podia gerar um viés de confundimento, você botar os 2 olhos do mesmo paciente, dependendo da droga que ele vai fazer, né? E você tolera mais um do que o outro. Então, um olho só de cada paciente, e a acuidade visual mínima era 20/320, não menos do que isso. 2400, volts e tal, não entravam no estudo. Eles eram randomizados 1 para 1, ou seja, um grupo você não tolerava nada de líquido, nem intra, nem subretiniano, e o grupo você tinha um regime de relaxamento para tratamento de líquido subretiniano, tratava o intra, mas tolerava o subretiniano. E ele fala depois o critério, só adiantando, até 200 micra de líquido subretiniano. É bastante líquido. Meçam, de curiosidade, nos próximos OCTs que você sempre faço, vocês já fazem isso de rotina, parabéns, meçam quanto dá 200 micra. 200 micra é a espessura da mácula. Não da fóvea, da mácula. 200, 250 micra. Então é líquido pra caramba. Eles toleraram bem. Eles faziam 3 injeções consecutivas, né, mensais fixas de 0,5 miligramas de ranibizumab. A partir daí um regime de treat and extend, relaxando a cada 2 semanas, até o máximo de 12 semanas, que é o treat and extend clássico, né, que a gente já conversou, que ele está começando a ser revisado para talvez 16 semanas, 4 meses. Mas o clássico são 3 meses. E voltando a explicar como é o treat and extend, 3 doses, repete o OCT 4 semanas depois. Tá seco? Tá. Critérios bons? Injeta, manda voltar daqui a 6 semanas. Tá seco? Injeta, manda voltar daqui a 8 semanas. Tá seco? Injeta, manda voltar daqui a 10 semanas e assim até 12. Tá? Foi injetando, chegou em 10 semanas. Olhou o OCT, tem líquido? Muito líquido, uma quantidade grande ou hemorragia nova, uma queda maior que 5 letras na visão, injeta e volta para 4 semanas de intervalo. Já discutimos isso, até o Guilherme fez um esqueminha, que eu acho que ele até botou no grupo, que ficou legal.
tem pouco líquido, não tem hemorragia, não perdeu 5 letras, ou seja, uma linha de visão no Snellen, mas já recidivou um pouquinho, injeta e volta 2 semanas. Volta para 8 semanas. Então o esquema é esse. O Twitter Extend hoje em dia é dessa maneira que você faz. E vai indo e voltando de acordo com a recidiva. Então, a atividade de doença era definida como uma perda maior que 5 letras de acuidade visual, uma hemorragias retinianas novas ou presença de fluido no OCT ou uma combinação de todos esses. Né? É isso que são os critérios. E a gente já viu que tem uma certa tolerância para esses critérios no Twitter Extend hoje em dia, que está sedimentado. A gente discutiu isso outro dia. Para o grupo relaxado, o fluido era tratado se fosse intrarretiniano, independente de qualquer coisa, e se você tivesse líquido subretiniano até 200 micrômetros de altura, na zona subfoveal, ou seja, você podia ter 300 micrômetros de líquido fora da fóvea, faz nada. Se tivesse até 200 subfoveal, tá, naquela região da fóvea, você podia tolerar, é bastante coisa. A doença, a atividade de doença, se era detectada naqueles critérios que a gente falou, perda maior que 5 letras, hemorragia e tal, você tratava, isso era encurtado para 2 semanas, até o mínimo de 4 semanas. Então, aquilo que a gente já explicou no outro artigo, ele só simplificou. Quando você tinha, por exemplo, só um pouco de líquido, mas a visão não perdeu mais que 5 letras, retornava 2 semanas. Ou seja, um sinal desses 3 que a gente falou. Se você tinha 2 ou 3 sinais, aí encurtava para 4 semanas e voltava para o início. Esses são os critérios de gravidade. Então, o Twitter Extend hoje em dia é assim. Todo mundo entendeu até aqui, se não entender, vai me parando, tá? Ou levanta a mão aí no chat ou abre o áudio. Outcomes, ou seja, objetivos do estudo. Endpoint primário, objetivo primário, mudança da acuidade visual no final de 2 anos. Por que é importante isso? Porque o que eu quero saber lá na discussão que ele me responda é se houve uma mudança significativa entre os grupos. Esse é o desenho do estudo. Todos os outcomes secundários que estão aqui, ó, acuidade, mudança de acuidade visual do baseline para o primeiro ano, mudança de espessura central, número de injeções, proporção de pacientes que chegaram a 20/40 de visão ou mais, proporção de pacientes que pioraram mais do que 20/200, proporção de participantes que não teve resolução nenhuma do líquido. Tudo isso ele estratificou, mas a medida principal, o objetivo primário do estudo eu quero saber se tratar líquido ou deixar líquido vai influenciar na acuidade visual, que é o objetivo primário dos nossos pacientes. Ok? Fala da análise estatística, nada muito novo do que a gente já tenha visto em outros artigos. Aí vamos lá. Aí ele começa a falar, aqui começa um pouquinho de crítica. Ele pegou 349 participantes, é um N ótimo, né? Multicêntrico lá na Austrália. 332 desses pacientes entraram nos critérios de segurança, né, e de inclusão, alguns saíram. Desses, 279 completaram os 24 meses do trabalho, ou seja, 2 anos. Isso equivale a 79,9% de adesão ao trabalho, ou seja, 20,1% de dropout tax, que a gente chama, né? É a taxa de abandono. Geralmente, para um estudo nível 1 de evidência, que vai, aí entra eu botei ali em roxo, não está errado, mas se você, por exemplo, um pivotal, e que ele mostra depois ali, o Marino, o Anchor, o VIL, se você tem um estudo pivotal, ou seja, que vai aprovar um medicamento novo, um dropout maior que 20%, não importa o número, o N, 20% daquele N, aquele estudo perde a validade científica de pivotal e você não pode aprovar a droga. Tá? Então, olhem sempre o dropout. Aqui, ele perdeu 0,1% a mais por um estudo que não é para aprovar a droga. Ok, tolera. Mas, se você pega um estudo desses, 349 participantes, no final das contas, em vez de 279, ficaram 200. Um dropout de 30, por exemplo. Vamos chutar um valor. Eu quero saber o endpoint primário, mudança de acuidade visual, e ele fala que é melhor, que é pior e tudo, estatisticamente já não vale mais. Não tem o segmento. Sabe por quê? Você desenha um estudo e, de acordo com a doença e com a amostra que você tem, você determina o N de pacientes que você quer. Quando você perde aquele N, a tua estatística vai toda furada. Então, já não dá para representar isso em gráficos e com veracidade, perdão. Tá? Só para vocês saberem.
é muita coisa para analisar no artigo. Essas coisas eu vou falando, vocês vão entrando na cabeça. Vocês vão ficando mais críticos e vão entendendo mais o que é verdade e o que é mentira. O maior fator para dropout dos pacientes era uma visita, né? Não foram tantos, mas era uma visita fora da janela de visita. Principalmente para o grupo, por exemplo, no Twitter Extend, tem que voltar daqui a 2, 4, 6, 8. Quando o paciente voltava com 9, esse paciente era tirado. Então, eles tiveram que ser muito restritos. O Twitter Extend tem que ser muito... Mosquito aqui, sempre tem um mosquito. Você tem que ter um acompanhamento do paciente bem fixo para não alterar o resultado dos exames. Se você está falando em diminuir 2 semanas, aumentar 2 semanas, ele pula uma, já muda o líquido que fica ali. Então, tem que ser bem certinho. Então, foi a principal causa de alguns dropouts no estudo. Mas tudo bem. Isso ele explica aqui nesse algoritmo. Tá? Características do baseline dos pacientes. Isso aqui é a maior crítica que eu tenho no artigo. E aí, numa boa, a informação de tolerar líquido é legal, é possível no nosso dia a dia. Mas isso aqui que eu sublinhei em roxo, dá uma quebrada neles, porque não é uma diferença pequena. Não estou dizendo que o artigo é nulo, mas, olha, das características basais todas, e eu acho que está aqui nesse... Aqui, ó. Ele fala aqui dos características baseline. E aí ele vai falar aqui, ó, e aí sorrateiramente ele esconde uma coisa. Ele vai falar aqui da área de membrana, tá? Área da lesão, área de membrana. 6.8 para 5.5, por exemplo, quando eu comparo aqui, ó, intensivo com relaxado, tá? É bastante micrômetros quadrados, é 1.3 a mais. É quase um quarto de área a mais no grupo intensivo. Por que isso vai influenciar? Por que eu falei que sorrateiramente ele esconde? Lembra que várias tabelas, quando a gente vai mostrar, eu já dou a dica para vocês, está aqui os números e aí no cantinho aqui ele mostra um p-valor, para ver se aquilo ali é estatisticamente significativo. Ele não botou nessa tabela. Porque se fosse botar aqui em relação à área, ele cita no artigo, ele cita nas entrelinhas, mas ele não fala na tabela. A área da lesão, no grupo que fez o tratamento intensivo, a área da lesão e a área da membrana eram maiores. O que isso vai repercutir no final? O que vocês acham se uma membrana é maior em extensão, isso vai acarretar em que na acuidade visual? Uma acuidade visual pior. Teoricamente, a lesão é maior, a acuidade visual pior. Então, se você pega um grupo que está fazendo intensivo, mas que tem membranas piores, e pega um grupo relaxado, mas que tem membranas melhores, e eles se equivalem, será que, se eu invertesse, botasse as membranas piores no grupo relaxado, esses resultados iam ser equivalentes? Isso ele tinha que ter homogeneizado mais. Isso é um viés de recrutamento. Você recrutou os pacientes, mesmo randomicamente, você teria que ou ter aumentado o N ou eliminado os pacientes com área maior, para tentar fazer na hora de estratificar e tabelar esses pacientes, fazer uma coisa mais homogênea. Então, isso pode repercutir na acuidade visual final. Para mim, é o único furo grande do trabalho. Os outros são toleráveis. Quanto às mudanças de acuidade visual, não teve uma diferença significativa entre o grupo intensivo e o grupo relax. Olha, mesmo com membranas maiores, o ganho de letras foi de 3, mais ou menos 16, né, porque pode flutuar, 3 contra 2.6 no grupo relaxado. Ou seja, mesmo com membranas piores, a visão foi melhor no grupo intensivo. Se fosse o contrário, tá? A margem que eles usaram foi de 5 letras de não inferioridade, que era o que usava no CAT e no VIL. Quando eles diminuíram isso para 4 e 3,5, que é de estudos feitos posteriormente, no caso o 3,5 foi o Ivan, que é o CAT que foi feito na Europa, e 4 foi o... Agora eu esqueci qual foi o artigo. Depois eu vou lembrar, ele fala aqui durante. Foi um outro artigo, eles diminuíram, mesmo assim, a diferença não era significativa. Aí, ó, vamos lá. Aqui, ó, na tabela 2, ele usa o p-valor. Por que não usou na tabela 1? Porque não favorece. Quando não favorece, né, a gente não bota. É igual produzir provas contra si mesmo. Tá?
Mirella está botando aqui resultados ruins. Não vou ser tão cruel, Mirella. Não são ruins, mas vocês veem, quando você olha lá a discussão, vou até voltar. Aqui, ó. Sou chato mesmo. Aqui, ó. Vou voltar na discussão, no abstract. Conclusão. Pacientes tratados com ranibizumab no protocolo de treat and extend que toleraram algum líquido subretiniano atingiram a acuidade visual que é comparável com menos injeções ao atingido com pacientes que fizeram o tratamento intensivo. É verdadeira essa conclusão? Totalmente? Não. Quem lê isso acredita que, beleza, posso tolerar. Mais ou menos. Pode tolerar quando? Já no loading dose? Não. O resultado dos caras foi absolutamente sem viés nenhum? Não. Então, eu já vou dar um spoiler. Final do artigo, ele fala aí, você pode tolerar. Mas numa boa, 200 micra, não dá para tolerar. É muito líquido. Eu tolero hoje em dia, quando eu tenho no acumulado, aí já estou falando do meu pessoal. Fiz um ACT hoje. Injetei amanhã. Manda voltar daqui a um mês. A quantidade de líquido está estável. Não aumentou. Está uma lâmina de, sei lá, 50 micra e que não aumentou, eu tolero hoje em dia. Baseado nos achados do Fluid, que eles esboçam que você possa tolerar alguma quantidade de líquido. Só que a conclusão é muito afirmativa. Entendeu? Viés de confundimento. Perfeito. Se você tolerar um pouco e levar em conta que a membrana era maior no grupo, com p-valor estatisticamente significativo, ou seja, tinha uma diferença real, não é uma verdade verdadeira. Então, tolerar 200 micra, eu não, por exemplo, eu vi lá, tem 50 micra, no mês seguinte tem 150 micra, tem menos de 200 micra, eu vou tolerar. Eu não tolero. Se algum de vocês quiser tolerar, boa sorte. O artigo não me dá essa base para eu tolerar tanto líquido. Tá? Spoiler, desculpa, pode acabar aqui o artigo, já falei o que eu achava, ponto. Mas não, vamos lá, vamos continuar. Estraguei o prazer de vocês. Então, aqui na tabela, ele começa a falar de acuidade visual. Aqui nesse gráfico, olha lá que interessante também. Lá quando ele fala, por isso que eu botei aqui, ó, já, né? Ó, tá em roxo. O que está esquisito nesse gráfico aqui? E onde está a contradição desse gráfico? Alguém quer abrir o áudio e me falar? Ou escrever aí no chat? Tem uma contradição e tem uma coisa interessante nesse gráfico. Que ele não comenta muito bem no texto. Ninguém se arrisca? Aqui é livre, hein? Pode falar besteira que não dou esporro, não. Quero o contrário. Bom, tá todo mundo tímido, eu vou falar então, não tem problema. Vocês são muito tímidos, pô. Percebam que na curva, o traçado contínuo é o tratamento intensivo. O traçado pontilhado, né, tracejado, é o tratamento relaxado. 0, 4 e 8 é o loading dose, certo? E aqui é a mudança em acuidade visual. Percebam que no loading dose, que é igual, o loading dose é igual nos dois grupos. Concordam? É igual. Então, primeira questão. Por que o loading dose no paciente que fez o tratamento intensivo, a visão melhorou mais do que no paciente que fez o tratamento relaxado, se ele nem relaxou ainda? Ele tinha que discutir isso na discussão dos gráficos. Ele não discute. Eu li o artigo inteiro procurando isso, não tem. Então, é esquisito. Por que grupos fizeram igual o tratamento, um deu um pico muito maior de melhora de visão do que o outro? E segundo, se isso aconteceu realmente por algum motivo, lá atrás ele não fala que é importante você não tolerar de início, porque a acuidade visual líquido no começo pode estar associado, tolerar líquido no começo está associado à acuidade visual final. Então, você não pode tolerar, se a curva do tratamento intensivo já é maior, depois ela se mantém, tudo bem, depois eles chegam aqui, mais ou menos se igualam. Mas se o fundamento inicial é você ter um tratamento que você evite líquido no início e o tratamento fixo foi melhor,
Então vamos para o tratamento fixo. Fixo que eu quero dizer, perdão, não tolerante de líquido. Entenderam meu raciocínio? Esse gráfico é contraditório. Não teve diferença entre o tratamento intensivo e o relaxado na mudança de acuidade visual do baseline até o mês 12 e a proporção de pacientes que atingiram uma acuidade de 20/40 ou melhor também no mês 12, ou seja, no final do primeiro ano. Tá? Não teve diferença significativa. Ok. Quando você vai avaliar aqui a proporção de pacientes que tinham uma acuidade ruim, né, foram para 22 anos ou pior, não foi muito diferente entre os grupos. E nem a proporção de pacientes que ganharam 15 letras ou mais os ótimos respondedores. Então, a perda geral de acuidade visual não foi maior no grupo relaxado do que o grupo intensivo. Legal, mas já criticamos como ele achou esses dados. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, olha que bonitinho, que agora todas as tabelas têm p-valor. Só naquela que não tem. Por quê, né? Por que será? Aposto que vocês não repararam nisso quando leem o artigo. Agora vocês vão começar a reparar. Eu sou chato e eu crio um monte de chatos. Tá? É para ser chato mesmo. Quando ele bota aqui nessa, entre líquido subretiniano e intrarretiniano, a proporção de pacientes com líquido intrarretiniano, o grupo de tratamento intensivo, no mês 2, 20% contra 28%. Mês 12, 22% contra 31%. Então, você vê que no regime relaxado, por algum motivo, ao final de um ano, os pacientes do grupo relaxado, 31% deles ainda tinham líquido intrarretiniano. E isso tem um p-valor significativo, menor que 0,05. Ou seja, será que a tratar menos tolera mais, acaba, né, que mesmo você tratando, acaba sobrando ou voltando mais líquido intrarretiniano, isso pode repercutir numa visão pior depois de 2, 3, 4 anos? O fato de ser maior, o Vinícius está perguntando, o fato de ser maior a área da membrana teve uma resposta melhor no regime intensivo no loading dose? Pode, boa questão. Eles não comentam isso. A tua colocação é ótima, ô Vinícius. A membrana é maior. Se o cara é um bom respondedor, tendo uma membrana maior, o que acontece? Seca mais rápido a membrana. E aí ele pode ter um pico maior de visão inicial. Pode ser. Mesmo tendo feito um regime igual no loading dose. É possível. Mas só que a longo prazo, você controlar uma lesão maior é mais difícil. Ela, teoricamente, vai dar mais recidiva. Isso todos os tratados de tratamento mostram. Mas a tua colocação para explicar a curva inicial é absolutamente possível. Ótima colocação. Esse outro gráfico aqui, ó, é um gráfico que mostra entre o regime intensivo e o relaxado. Vocês conseguem entender esse gráfico? É esse tipo de gráfico que vocês nunca viram. O que vocês entendem desse gráfico aqui? Ó? Ah, os pacientes passaram daqui e subiram, ganharam visão? Mas aqui está menos 60 para 40. Isso é em letras, né? O que quer dizer esse gráfico? Realmente, nesse gráfico, os grupos são mais ou menos parecidos. Apesar de que, no grupo intensivo, o pico é maior. O que quer dizer esse pico aqui? Ó? Como é que você interpreta esse gráfico? Isso é a distribuição, como se fosse um Kaplan-Meier, que é aquele gráfico que faz uma escadinha, que você distribui a população toda, só que você distribui em barras. Tem pacientes no grupo intensivo que chegaram a perder 60 letras. Tem pacientes que ganharam 40 letras. Então, na média entre quem perdeu e quem ganhou, os gráficos são parecidos. Entenderam? O gráfico se interpreta assim. Só que o pico de ganho de visão, ninguém no grupo relaxado chegou a 40 letras de melhora. Aqui, várias pessoas, esse é como se fosse cada paciente. 3, 4, 5 pacientes chegaram nesse ponto. É assim que se interpreta. Tá? Vamos lá. O declínio na proporção de olhos com líquido subretiniano teve um decréscimo em relação ao baseline, importante no segundo mês, ou seja, depois da segunda injeção, e nos 2 grupos de tratamento, e essa proporção mais ou menos foi estável até o final. Mas vejam, que aqui, ó, a diminuição da proporção de olhos com líquido subretiniano. 83% no baseline contra 82%. Não foi muito grande, mas, 23%, isso no final do segundo ano, do primeiro e do segundo ano. Mas olha aqui que no mês 2, 23% dos pacientes no grupo intensivo ainda tinham líquido. 31%
no grupo relaxado. É uma diferença de quase 10%. Tá? Isso no segundo mês. Pode ser devido ao que o Vinícius falou. Será que eles tinham membranas maiores, então a quantidade de líquido subretiniano talvez fosse maior e eles responderam bem? Não sei. Tá? Imagine isso. A proporção de olhos com líquido intrarretiniano, aquilo que eu já mostrei na tabela, era parecido a 59% contra 64%, mas caiu para quase 10%, já de início. E tinha significativamente mais líquido intrarretiniano no grupo relaxado no mês 2 e no mês 12. Já cantei para vocês lá na tabela, antes de ler o texto. É só olhar a tabela com calma. E isso me chamou a atenção. Pô, se no final de um ano tem mais líquido sobrando intrarretiniano, ou voltando pelo menos, no grupo de tratamento relaxado, isso não é bom. Não é bom. Pode ser parecido, mas não é igual. Então, é aquela pergunta velha de sempre. Se fosse o teu olho, você prefere que faça uma tolerância maior ou menor de líquido? Eu prefiro que tolerem menos do meu olho. Tá? Que não tolerem tanto. Os participantes que tinham líquido subretiniano do baseline, mais no grupo relaxado do que no grupo de tratamento intensivo, que não atingiram a resolução do tratamento do líquido subretiniano no final. O que isso quer dizer? Ao final de um ano, mês 12, tá? E isso também no final de 2 anos, está aqui embaixo, ó, mês 24, uma proporção maior de pacientes, ou melhor, uma proporção menor de pacientes no grupo relaxado atingiu a eliminação do líquido subretiniano, ou seja, 19% ainda tinham líquido subretiniano no grupo relaxado contra 12% no grupo intensivo, ao final de 1 ou 2 anos. Não tinha uma diferença estatística entre o grupo relaxado e o intensivo na proporção de pacientes que tinham líquido intrarretiniano, comparando o baseline até o mês 12 e o mês 24. Isso, na verdade, mês 12 não. Mês 12 está mostrando aqui que tinha mais líquido. Mês 24, aqui, ó. No mês 24, mais participantes do grupo relaxado do que no grupo intensivo não atingiram a resolução de líquido intrarretiniano. Só que o p-valor 0,06, um pouquinho acima da média. Então não dá para falar em significância estatística, mas vejam que é o dobro, 14 para 7. Então, a gente acabou de concluir que no final de 2 anos tinha mais líquido sub e tinha mais líquido intrarretiniano no grupo relaxado. Beleza. Aí você vai falar, mas no 7-Up, 7 anos depois, eles viram que tratar muito dava atrofia. Mas a gente está falando de acuidade visual também de tratamento precoce. Será que vai valer a pena tolerar esse líquido todo? Não tem um meio termo? O que eu estou jogando aqui é o meio termo. Eu hoje em dia tolero, mas não tolero tanto. 200 micro eu não tolero, não. Tratamento com ranibizumab, número de injeções. O número de injeções dos participantes era significativamente menor no grupo relaxado quando comparado ao grupo intensivo. 8,9 contra 9,5 injeções. É meia injeção a menos em 2 anos, e em 1 ano, e em 2 anos era 7,6 para 8,4. Era uma injeção a menos. Aí você fala, porra, uma injeção a menos em 2 anos. Mas estatisticamente, p-valor menor que 0,01, 0,05, né? 0,001. Então, estatisticamente, isso é válido. Faz menos injeções, mas não é tão menos injeções. Tá? Então, olha aqui, ó, é a mesma coisa. É você usar o vocabulário a teu favor. Was significantly lower in the relaxed group. Significantly lower, estatisticamente. Mas significantly, 8,9 para 9,5 não é. É meia injeção em 1 ano. Ou seja, uma em 2 anos. Não é muita coisa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas ele usou a estatística a favor dele para ampliar a verdade que ele está colocando. Menos participantes tiveram que se manter no regime de 4 semanas de tratamento do tuitenexina, ou seja, sem ampliar, né, sempre com líquido, no grupo relaxado do que no grupo intensivo. É lógico, você está tolerando mais, você foi relaxando mais o número de semanas. Normal, isso era esperado. Significativamente, mais pacientes foram estendidos e mantidos em 12 semanas de intervalo no grupo relaxado. É lógico, porque você tolerava mais, você foi chegando nas 12 semanas. Ok. Isso tudo é esperado, ok. Então, qual é a vantagem de você tolerar mais? A vantagem é que o paciente não tem que fazer, você poder esticar mais um pouco do tempo de tratamento para ele.
Mas, na média, nem todo mundo pôde relaxar tanto. Tá? No grupo relaxado, a quantidade de líquido subretiniano maior que 200 micrômetros na região foveal foi observada em 4 participantes só, em 5 visitas, né, independentes. Então, nesse caso, ele tratava, não tolerava. Mas eu acho que 200 micrômetros meçam, passem a medir a quantidade de líquido subretiniano nos seus pacientes e vejam quanto é 200 micra. É líquido pra caramba. E em relação à segurança, não tinha diferença entre os grupos. Foi mais ou menos a mesma proporção. Então, vamos lá. Discussão. O desfecho visual foi não inferior, levando-se em conta o critério de 5 letras do CAT e de 3, aqui ele fala, não aqui que ele fala, mais à frente, levando em conta o critério de 5 letras do CAT e de 3,5 letras do IVAN, em pacientes com cetolerol líquido. Então, já critiquei o que tinha que criticar, mas foi o resultado que ele viu no final, forçando um pouquinho a barra. A proporção de pacientes, aí ele explica aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele se desculpa. A proporção de pacientes que completou, 79, não foi tão dissimilar, não foi tão diferente, né, sem semelhança, de outros. Mas olha aqui, ó, o Anchor, 81, o Marino, 86, o VIL, 84, o CAT, 87. Isso aqui para um artigo que vai provar uma droga, isso tá bom. Tem que ser acima de 80. Tá? A área da lesão e a área de membrana, todas duas eram maiores no grupo que fez tratamento intensivo, e isso levou, né, accounted, ou seja, se relacionou com, deixa eu tirar isso daqui da frente, com a análise de acuidade visual, porque maiores membranas são preditor de menor acuidade visual final. Ou seja, ele mesmo, no artigo, fala. Ele fala sobre isso. Pequenininho, mas ele fala. Como ele falou lá antes, que era uma diferença. E aqui ele faz uma pequena crítica. Mas ele não prossegue na crítica. Ele lá no final, na conclusão, fala que tolerar líquido é comparável. Mas será que tanto líquido, esse fator não tinha que ser melhor estudado ou tinha que ser tirado para não confundir, para não ser viés? Entendeu? Porque o resultado ficou ainda assim maior no grupo que fez intensivo, com membranas piores. Será que se eles fossem iguais, a disparidade era maior? E aí o fator de corte de acuidade visual de 5 letras não seria estatístico? Não sei. Teria que refazer. Depois de 2 anos, eles acharam um aumento de acuidade visual no grupo intensivo, já falamos de 3 letras, quando é 2,6, que não é tão alto quanto, por exemplo, no Marino, no Anchor, você tinha melhora de 8, 9, 10 letras de visão nos grupos. Mas aí ele mesmo explica, isso aí já tinha imaginado, é porque o corte, né, do fluid de letras, o corte inicial, a média dos pacientes em relação à visão era melhor. Então, um cara para sair de 20/50 e chegar a 20/30, ele anda menos do que um que sai de 20/200 para 20/30. Então, se você tem uma margem menor de possibilidade de ganho de visão, a melhora de letras vai ser menor. Entenderam isso? Então, não é porque é pior. Aqui a resposta foi pior do que no Marino do Anchor. Não, você tem que analisar de quanto eles partiram. Eles partiram de 63 letras no baseline contra 59 no CAT e 48 no Fight Retinal Blindness, que é o FRB Study, que é australiano também. Então, o cara que partiu de 48, ele chega no 60, caraca, melhorou 20 letras. Agora, um cara que sai de 63 e vai para o 70, ele está com a acuidade visual ótima, mas ele melhorou 7 letras só. Mas ele melhorou mais do que o outro paciente. Então, eles chamam isso de ceiling effect, né? Efeito de teto. Normal. Os critérios... aqui que ele fala. Os critérios de não inferioridade, eles começaram de 5 letras, mas quando usaram o Harbour e o Ivan, que foi 3,5, e o Hawking Harrier, que são os estudos pivotais para a aprovação do brolucizumab, que é um novo remédio da Novartis que deve ser lançado ainda até o final do ano, eles usaram como padrão 4 letras, e não 5 letras como o CAT. Eu queria lembrar qual era o estudo. E o Ivan foi 3 letras e meia. Foi muito criticado, porque é um critério muito difícil, 3 letras e meia. Né? Não tem 3 letras e meia. É 3 ou 4, 5. Isso foi muito criticado na época do Ivan. Isso sugere que o tratamento com o Treat and Extend ele permite que você tenha algum líquido e que possa atingir a acuidade visual similar
é um protocolo que não tolera líquido. Ok, vírgula. É bom no Twitter sempre para você poder espaçar mais, mas talvez a tolerância não seja tão grande quanto 200 pica. Deixa eu tirar isso daqui. Em várias situações nesse estudo, quando tinha presença de líquido intrarretiniano, isso foi interpretado não como uma atividade de doença, e algumas extensões eram permitidas, mesmo isso com uma avaliação de cada investigador. O que ele quer dizer? Algumas vezes, líquido intrarretiniano não é para ser tolerado. Alguns investigadores, em alguns momentos, tiveram dúvida se era líquido intrarretiniano ou era cavitação, ou seja, degeneração cistoide. E aí eles até permitiam, quando aquilo não estava mudando entre as injeções, e não interpretavam aquilo como líquido intrarretiniano, então eles deixavam um pouco mais. Ok, como é que você diferencia isso? Como é que você olha para um ACT e diferencia? Qual é a maneira mais fácil, né, de diferenciar se aquilo ali é degeneração cistoide ou cavitação, ou se aquilo ali é fluido intrarretiniano? Qual é a dica mais fácil? Não é a única, não, mas a dica mais fácil. Já ensinei isso ao ACT para vocês. Quando você tiver dúvida. Olhar aonde está o cisto. Localização. Perfeito, Renata. Elabore mais, elabore mais. Localização. Onde é que tem edema cistoide? Onde é que tem a hemorragia da camada de fibra de Henle, que a gente falou na quinta-feira passada? Na camada de Henle. Né? Então, era a transição da retina interna para externa, entre a plexiforme externa e a nuclear externa. É ali que se forma líquido, e um pouco na nuclear interna. Então, se os cistos forem ali, provavelmente é fluido intrarretiniano, daí para cima, nas camadas da retina interna. Se você tiver cistos lá embaixo, na membrana limitante externa, na zona elipsoide, provavelmente não é líquido. É cavitação. É degeneração cistoide. Então, essa é a maneira mais fácil de você ter a dica se aquilo ali é líquido ativo ou não. Então, quando você olhar e estiver lá na retina externa, já fica de orelha em pé que talvez não seja líquido, seja cavitação e você não precisa tratar. Tá? A dica é essa. Então, eles toleraram, geralmente, quando era na retina externa. Um número significativo de pacientes no grupo relaxado nunca atingiu a resolução completa de líquido sub, intra ou os dois juntos, comparado com o grupo intensivo. Ou seja, tolerar pode ser que a acuidade visual final, a gente não está falando só de 2 anos, estamos falando a longo prazo, se esse estudo se estender para 5 anos, 7 anos, pode ser que o resultado mude. Então, não secar líquido, intrarretiniano principalmente, pode não ser uma boa. Tá? E a gente viu que tinha relação no final do primeiro ano e do segundo ano, quanto mais você tolerava. O grupo relaxado mostrou uma tendência de não atingir a resolução de líquido intrarretiniano nos 24 meses, já falamos disso. E não era um achado esperado para eles, né? Porque o líquido intrarretiniano teria, teoricamente, ele foi tratado da mesma maneira nos dois lados, ele não era tolerado. Mas sobrou mais. Por quê? Porque talvez tenha realmente uma relação entre a persistência do líquido subretiniano e essa atividade gerar algum tipo de atividade intrarretiniana também. Então isso pode não ser tão bom assim. Por isso que eu falei, 200 micra é exagerado. Eles vão, daqui a algum tempo, eu acho, que vão começar a gerar um meio termo, de tolerar um pouco menos de líquido. Eu acho que isso vai ser bom para o trabalho e para a gente. E para terminar, eles colocam aqui, está claro, que eles ainda têm que definir parâmetros melhores de atividade neovascular que permitam essa extensão do tratamento, né, com outros biomarcadores, que a gente já tem vários, né, mas talvez mais certeiros para saber se você pode esperar ou não, que não seja só o líquido subretiniano. E embora os participantes no estudo Fluid tivessem sido acessados e confirmados tendo membrana neovascular na angiografia fluoresceínica, é possível que alguns espaços subretinianos existam ali, mesmo depois da exudação ter sido cessada, né? Não ter mais exudação, que é o que eu falei, acabei de falar para vocês, que é, às vezes, uma falência do epitélio pigmentado da retina em absorver, porque você forma cavitações. Tá? Então aquele líquido fica. Na verdade, é uma cavitação, um cisto sem líquido mais. É morte da retina externa. A membrana neovascular ativa,
pode ser quiescente. E o resultado de uma pequena quantidade de líquido subretiniano, estando presente, não requer tratamento nesses casos. O que está errado nessa frase? Vocês sabem isso. O que está errado nessa frase? Primeiro que não é mais quiescente. O nome correto hoje em dia, mas esse artigo foi mandado antes do conceito novo. Hoje em dia você fala em membrana neovascular macular não exudativa. Não fala em quiescente. As exudativas são as que têm líquido, as não exudativas são as que não têm líquido. Então, seria a membrana neovascular ativa pode ser não exudativa e resultar numa pequena quantidade de líquido subretiniano, que pode estar presente e não requer tratamento. Qual é o erro dessa frase? Se tem líquido, ela está ativa. Ah, ativa, pô. Se tem líquido, tá ativa. Ah, mas ainda tem líquido residual. Tá ativa, pô. Tem líquido. Não tem como. Como é que você vai olhar para um líquido no ACT e jurar que aquele líquido está ali desde a última vez que você viu? Que nem 3 gotinhas foram produzidas. Não dá. Só dá para falar em membrana não exudativa quando não tem exudação, pô. Então, essa frase, eu sendo revisor, falaria assim, cara, a discussão tá ótima. Tira essa frase. Fala isso não acrescentou nada. Deixa o que você falou em cima, explicando isso, que pode tolerar, porque às vezes tem uma falência do epitélio pigmentado, mas aí você está explicando o conceito errado. Pronto. Exatamente isso, Renato. Tem líquido, mesmo que seja você ache que é residual, não tem como jurar, pô. Não tem como. Então é exudativo, não é quiescente. Ponto. Tá? Acho que essa é a última coisa que eu ia falar no texto. Eu sou chato pra cacete. Esse texto eu fui particularmente chato, mas acho que vale. Dúvidas. Então, ó, um artigo super falado, publicado na Ophthalmology, é ótimo, muda, é um divisor de águas sim, porque é o primeiro grande a fazer, sugerir para a gente que a gente possa tolerar líquido. Isso é uma verdade que está cada vez mais aumentando. A gente pode tolerar sim, não é para tratar TCK absolutamente, absurdamente, mas cheio de errinho. E erros que não são tão bobos assim, que podem influir no resultado se a gente acompanhar esse estudo durante mais tempo. O que mais? Dúvidas? Comentários? Deu para entender tudo? Foi claro? Foi meio confuso? Foi denso demais? Excelente, Japi. Beleza. Cadê aqui? Deixa eu entrar em vocês. O pessoal agradecendo aqui, elogiando, como sempre. Mas acho que as perguntas que, conforme foi fazendo, você foi respondendo também, né? Geralmente a Mirella está perguntando. É Mirella, né? A Mirella que está falando é Milena. Eu sempre confundo. Está perguntando, muito boa discussão. Em diabetes, como você tolera? Mirella, então falei certo. Em diabetes, não tem nenhum trabalho, nem que fale que tratar demais gera atrofia, e nem que tolerar é bom. Então, resumidamente, eu não tolero. Líquido entra... Só se tiver, como a gente falou, você pode ter cavitação, igual tem Mactel, tá? E aí você não vai tratar a cavitação. Agora, se tiver líquido em diabetes, edema macular diabético, Mirella, trata. Não tolera, não. Não tem nenhum artigo que sugira você tolerar, porque não tem nenhum que mostre que tratar demais a longo prazo gera atrofia. Não é uma doença degenerativa, né, mais vascular. Então, a princípio, não tolero, não. O que mais? Beleza. Aí, Japi, em relação ao horário, eu vou colocar a enquete lá no grupo, para ver o que o pessoal acha. Não, essa semana não. Essa quinta-feira é 5 horas, mesmo esquema de sempre. É mais o seguinte, que dia da semana e que horário, tá? A enquete é essa, que dia da semana e que horário. Só vou te pedir o seguinte, não para terça-feira que vem. Provavelmente é o seguinte, vamos colocar o seguinte, ó, hoje é dia 30, semana que vem dia 1º, dia 7,
para a semana do dia 14, que aí eu tenho certeza que a aula está pronta. Dia 14 ou dia 16? Eu quero saber se é terça ou quinta, se é 5 às 7. Eu preciso saber isso. Maravilha. Aula do ACT, tá? Gera esse tá? Alguma dúvida, Renata? Não, Japi, obrigada. Nada. Tá vendo? Rapidinho você matou as perguntas que eu fiz, no instante você sacou. Não é nada de outro mundo. É que você já está atenta. Entendeu? Você já é cria chata minha de mais tempo. Ah, eu que agradeço sempre, Japi. É muito bom continuar aprendendo com você. Ah, excelente. É um prazer meu. Pô. Então, beleza. Valeu, obrigado a vocês. Quem está agradecendo aí, Michele, Ricardo, Thalita, todo mundo que agradecer. Se eu esqueci nomes, não há problema, todo mundo. Tá? Eu que agradeço a vocês. E na quinta a gente discute o diabetes. Ok? Muito obrigado, Japi. Um abraço aí, boa noite. Valeu, Ricardinho. Até quinta-feira. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, Renata. Beijo.